When you die, somebody else was born, but at least we got to say we ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on that money, we ran on the digit, we ran on that money. Bom, dando continuidade aqui, seu Marcelo de Lima Henrique. Diante do que são os juízes de futebol e tal, eu acho ele um juiz razoável. Não apitando o jogo do meu time, eu até acho ele razoável. Por quê? Porque ele tem um padrão. O Marcelo Lima Henrique tem um padrão, ele dá qualquer falta. Mas ele dá pra todo mundo. Mandante, visitante, ele tem um padrão. Ele é assim. E ele tem um critério. Tá? Ele tem critério. O critério dele é esse, tudo mais. E ele é justo em relação a acréscimos, tá? E o outro ponto dele é que ele precisa de um juiz, acho que mais experiente e tudo mais. Ele é peitudo, assim, ele não tem medo de dar acréscimo contra o mandante, ele não tem medo de dar faltinha contra o mandante, não tem medo de dar cartão o mandante. Ele é um juiz justo em relação a isso, tá? O problema dele é que eu acho que ele dá muita faltinha, mas eu acho que dentre o que são os juízes de futebol brasileiro e tal, acho que ele é razoável, tá? Ele é razoável e, como eu disse, ele é peitudo. Ele não se deixa influenciar tanto assim pelo fator torcida, fator mandante e tudo mais. E isso é um padrão entre os juízes no mundo inteiro, então isso é importante. Eu acho um juiz bom. Diante das possibilidades, ele é bom. Edna Batista Alves. Gosto muito da Edna. Gosto muito. Acho que se ela tivesse mais estofo, assim como alguns outros, ela estaria apitando aí sempre os jogos mais importantes da Série A. Não é o caso, ela passou por um momento meio ruim ali e tal, e voltou a apitar jogos de Série B. Só que eu gosto dela, eu acho ela bem justa em relação aos acréscimos, bem justa mesmo, não dá faltinha. Os jogadores respeitam bastante ela, então os jogos que ela apita fluem bem. Eu gosto bastante mesmo. Jogos da Edna ali, eu sei que é um jogo para acréscimo, eu vou sem medo nenhum, ela sempre vai ser honesta em relação aos acréscimos e vai ter uma arbitragem o mais justa possível, sem levar em consideração o fator mandante e visitante. Bruno Arleu de Araújo, um dos piores de todos. Horrível. Ele faz tudo de errado. Não dá acréscimo, pro acaso o tempo inteiro, acha que é dono do jogo, tenta se aparecer. Acho um dos piores mesmo. Ruim. Aqui o seu Wagner Nascimento Magalhães. Ele é um caso muito parecido com o do Marcelo de Lima Henrique. Talvez as semelhanças deles podem ser um pouco pelo fato de serem dois macacos velhos aí da arbitragem nacional, estão aí há muito tempo. E eles têm uma arbitragem bem parecida. E a minha opinião sobre os dois também é bem parecida. Não apitando jogos do meu time, eu até aceito. O Wagner Nascimento, eu acho ele até um pouco melhor que o Marcelo de Lima Henrique, assim, porque ele deixa o jogo fluir, ele não dá faltinha. Só que o ponto é que ele é meio complicado em relação a acréscimo, tá? Bem complicado mesmo, principalmente se for aquele caso ação mandante e visitante. Mas outro caso que o problema da arbitragem nacional está bem longe dele. Ele leva bem o jogo, não tenta se aparecer, tem comando. Os jogos dele, de maneira geral, fluem bem, tá? Eu gosto dele diante da circunstância, eu gosto dele. E agora fica duas considerações aqui são os dois melhores árbitros do futebol brasileiro disparados, os dois mais honestos, mais corretos. Eu bato palma mesmo, o Jefferson Ferreira de Moraes e Daniel Bins, tá? Dois excelentes árbitros, honestíssimos, não tem conversinha que tá em casa, que não tá, não tem essa, não tem conversinha de ficar fazendo cera. Juiz honesto, justo, correto. Esses dois, Jefferson Ferreira de Moraes e o Daniel Bins, tá? O Daniel Bins, eu acho que mais ainda, o Daniel Bins para mim é o melhor árbitro do futebol brasileiro disparado. Eu vi ele dando acréscimos em jogos que eu tenho certeza que 95% dos juízes brasileiros não dariam aquele tempo de acréscimo e muito menos apitariam o jogo daquela forma durante os acréscimos.
excelente árbitro, os dois excelentes árbitros. Então, isso aqui foi um resumo sobre os árbitros mais conhecidos. Evidente que muitos jogos não vão ser eles apitando, mas a maioria dos jogos da Série B esses juízes vão estar apitando. E é um fator, assim, pode parecer um mero detalhe, não é, cara. Tem coisas que não são um mero detalhe. Quando tu tá naquele final de jogo lá e tu olha assim, pô, mas não teve jogo, cara, não teve jogo. Os caras estão fazendo cera, o juiz tá nem aí, olha o tempo para bater uma falta, na dúvida entre canto e tiro de meta, ele deu tiro de meta, na dúvida entre dar uma faltinha ou não, ele deu uma faltinha porque era pró-mandante. Isso não é um detalhe, não é só um mero detalhe, isso aí tem uma importância muito grande, é por isso que a gente consegue maximizar as coisas no futebol brasileiro, justamente pelo conhecimento que a gente tem como ter de como os juízes se comportam e apitam os jogos aqui. Só um adendo aqui que fique claro, eu falo isso profissionalmente, tá? Como eu avalio, eu tenho o direito de expor a minha opinião sobre cada juiz. Em nenhum momento eu questiono a idoneidade, a honestidade de nenhum desses juízes aqui. Tenho o direito de achar que tal juiz ele é ruim, na minha opinião, como profissional. Em nenhum momento eu questiono a honestidade dele ou coisa do tipo. Então, que fique claro, tá? Falando profissionalmente, diante da minha opinião sobre o que eu penso sobre esses juízes. E é isso. When you die, somebody else was born, but at least we got to say we ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on that money, we ran on